Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com a correção do nosso texto sobre o teatro. Vocês leram, né, esse texto, A Origem do Teatro, que estava falando sobre a origem do teatro internacional, né? Que grandes escritores famosos na época, né, há mais de 2.500 anos na Grécia, como surgiram os teatros, as máscaras, como que no Brasil esse teatro surgiu, né, por volta do século XVI para propagar uma religião, e era inclusive destacado pelo padre José de Anchieta, né, que sentava com os índios e, através do teatro, ia contando histórias e ensinando-os dentro da história, chamando de catequizando, né? Bom, de acordo com o texto, qual é uma das teorias mais aceitas sobre o surgimento do teatro? Então, ele surgiu durante uma reunião de um grupo de pessoas nas proximidades de uma fogueira, em uma pedreira. 2. A criação de máscaras foi uma saída para uma prática teatral comum há cerca de 2.500 anos na Grécia. Qual era essa prática? Apenas os homens representavam peças teatrais. As máscaras foram criadas para a representação de papéis femininos. O artigo apresenta as características dos gêneros cômico e trágico, partindo das informações presentes no texto. Responda a: qual era o objetivo do gênero cômico? Satirizar excessos, já naquela época também voltados à política, ou mesmo à religião, à economia, falsidades, mesquinharias da época. E o trágico? Retratar o sofrimento humano, suas fatalidades e as causas e origens da nobreza. De acordo com o texto, a comédia não era bem vista no início. Qual foi o acontecimento que mudou isso, fazendo que o gênero cômico passasse a ser mais aceito? Ora, foi justamente o surgimento da democracia. O gênero ganhou força por ridicularizar os fatos políticos da época. O artigo cita importantes acontecimentos que marcaram o teatro brasileiro ao longo do tempo. Associe essas datas, certo? Século XVI, o teatro surge. Século XIX, a comédia de costumes retratou a sociedade da época. Século XX, com Oswald de Andrade. 6. Por que a censura foi prejudicial ao teatro brasileiro? Porque a censura impedia a liberdade de expressão e controlava o que podia ser exibido ao público. Então, veja que essa prática diminuía a criação e impedia o desenvolvimento e a evolução do teatro, né, as suas novas formas de dramaturgia. O artigo cita o estado da Paraíba como importante local relacionado ao teatro. Explique essa afirmação. A Paraíba é conhecida por apresentar novos artistas de teatro. O movimento teatral paraibano tem se profissionalizado. Além disso, o Teatro Municipal Severino Cabral é um importante nome da produção artística paraibana. E, na sua opinião, por que foi dado esse destaque ao estado da Paraíba? Possivelmente porque o texto foi publicado no site da Universidade Federal de Campina Grande, que fica justamente na Paraíba. Assinale os recursos utilizados nessa composição do artigo expositivo que você leu. Então, vamos ver. Nomes de importantes dramaturgos? Sim. Depoimentos de especialistas? Não. Fala de autores? Não. Dados históricos? Sim, com certeza. Nomes de peças teatrais? Também foram dados. E tivemos também datas,
inclusive relacionadas aos séculos, lembra? Enumere as informações de acordo com a ordem em que elas foram apresentadas no texto. Os primeiros gêneros, então isso daqui foi apresentado no segundo momento, o Dia Mundial do Teatro no terceiro momento, a realidade do teatro, quinto momento, a origem foi o primeiro, e a origem e a evolução apareceu em quarto momento. Qual percurso o autor do texto escolheu para produzir o artigo expositivo? A alternativa do meio. E qual pode ser o público-alvo desse artigo expositivo? Um público em geral. Qualquer pessoa que se interesse mais por pessoas ligadas ao teatro e estudantes que buscam informações sobre o teatro, autores, atores, dramaturgos, certo? Alunos, até mais. Tchau, tchau.